Se tu partires o braço e fores às urgências do hospital, a primeira coisa que te fazem é um raio-x. Sim, claro. É o protocolo. Exato. E o ecrã mostra ali uma linha branca, tipo, toda irregular no meio do osso. E o médico aponta para ali e diz uma coisa como... é aqui? É exatamente aqui que reside o problema. Pois, é um processo incrivelmente binário e simples até. Ou o osso está partido ou não está. Certo. É reconfortante porque é limpo, é visível, não é como negar, não é? Mas repara, o que é que acontece quando tentamos tirar um raio-x à mente humana? Especialmente quando olhamos para a chamada frieza emocional feminina. De repente a máquina de raio-x avaria completamente. Dá erro. Dá erro. Exato. Se tentarmos apontar o dedo ao problema, entramos numa zona de águas muito, muito turvas. Bem-vindos a O Debate. Esta é a nossa análise discursiva e dialética profunda sobre perspectivas contrastantes que emergem do nosso material de base. O nosso escrutínio hoje recai sobre este fenómeno complexo, que é a frieza emocional da mulher contemporânea. E é um tema fascinante. É porque o material não analisa esta característica como uma simples ausência superficial de sentimentos, mas sim como uma barreira intrincada de autopreservação. É um padrão relacional profundamente estabelecido. E a discordância central que nos traz aqui hoje foca-se precisamente na verdadeira natureza dessa barreira. Quer dizer, será esta frieza emocional um escudo legítimo, virtuoso e libertador contra um mundo que historicamente exigiu a submissão e o esgotamento da mulher? Ou será, por outro lado, uma patologia destrutiva, romantizada por certas correntes do feminismo moderno que acaba por amputar a verdadeira conexão humana? A minha posição sobre isto é muito clara e alinha-se a 100% com as evidências clínicas do material. Eu argumento que a frieza emocional é frequentemente um padrão destrutivo. É uma autêntica sentença de isolamento, percebes? Percebe, mas... Eu vejo isto como uma condição enraizada em traumas não resolvidos que prejudica profundamente os relacionamentos íntimos, a dinâmica familiar e a própria realização humana da mulher. E por isso mesmo acho que não deve ser romantizada de forma alguma. Bem, eu venho de um lugar bastante diferente na análise do texto. Eu argumento que a frieza feminina é uma resposta filosófica e estrutural perfeitamente válida. É uma espécie de julgamento contra as expectativas desmedidas da nossa sociedade. Para mim, representa uma recusa legítima em ser um objeto de consumo emocional constante, marcando a transição necessária da mulher tradicional, que era historicamente submissa, para uma posição de autonomia radical. Ok, mas para começarmos a desbravar isto, acho fundamental sermos muito precisos sobre o que significa realmente esta frieza emocional para quem nos está a ouvir. Concordo. Porque o senso comum diz-nos algo como uma pessoa fria é alguém que não sente, que tem um coração de gelo. Mas não é isso que o material nos diz. É um equívoco colossal achar que uma mulher fria é desprovida de emoção. Pelo contrário, ela sente tudo, mas aprendeu a não demonstrar, aprendeu a não se expor e a retirar a sua disponibilidade emocional da mesa. Lá está. É um mecanismo de defesa ativo, não é um vazio. Exatamente. E as raízes deste padrão são quase sempre muito profundas e, na verdade, dolorosas. Falamos de situações de trauma relacional precoce, em que expressar emoção na infância resultava em punição, ridículo ou abandono. Falamos de modelagem materna, quer dizer, filhas que absorveram o distanciamento das suas próprias mães como forma de sobrevivência. Sim, os padrões que se repetem. Ou, claro, de sucessivas decepções amorosas que ensinam a mente de que confiar é pura e simplesmente perigoso. Clinicamente, isto manifesta-se como um estilo de apego ansioso evitante. E é aqui que eu traço a minha linha vermelha em relação a um certo feminismo pop atual que o material critica. Onde queres chegar com isso? Há uma narrativa a crescer que celebra a mulher inacessível. A mulher difícil, sabes? A boss que não precisa de absolutamente ninguém e que é erguida como um ícone de força intocável. Eu defendo que isto presta um enorme desserviço à sociedade porque confunde desconexão com empoderamento e, ao vender essa ilusão de força, acaba por ditar uma sentença de solidão perpétua para estas mulheres. Percebo perfeitamente porque lês a situação dessa forma, mas deixa-me dar-te uma perspectiva completamente diferente, muito baseada na construção histórica que o texto aborda. Repara, o próprio rótulo de mulher fria é, na esmagadora maioria das vezes, uma projeção imposta de fora para dentro. Como assim?
Bem, quem é que normalmente cola esse rótulo? Homens que não receberam a intensidade emocional que exigiam ou que achavam que mereciam daquela parceira específica. Espera, estás a dizer que a patologia está apenas nos olhos de quem vê? Estou a dizer que temos de olhar para isto através de uma lente estrutural. O material invoca Simone de Beauvoir e o segundo sexo por um motivo muito forte. Historicamente, qual era o papel da mulher? Ela era o eterno objeto do olhar e do desejo masculino. A mulher tradicional, a submissa, existia para ser o amortecedor emocional da família. Certo, a cuidadora. Precisamente, o marido chegava à casa cansado, ela absorvia isso, as crianças choravam, ela absorvia isso, a mulher estava perpetuamente disponível para nutrir o outro, esvaziando-se a si mesma. Percebes? Portanto, escolher fechar-se emocionalmente não é necessariamente um trauma a falar. É uma recusa ativa e deliberada desse estatuto de objeto. É a mulher a dizer, tipo, eu declaro greve a esse trabalho emocional. Ok, mas recusar ser um objeto tem de implicar tornar-se uma parede de betão? Mas repara, é uma reapropriação da esfera da razão. Durante séculos, a razão, a lógica, o pensamento frio foram codificados como atributos masculinos e superiores. A emoção, a histeria, a sensibilidade extrema foram rotuladas como femininas e inferiores. Quando uma mulher contemporânea escolhe ser fria, ela está simplesmente a tomar as rédeas da racionalidade. Ela está a ocupar o espaço lógico que lhe foi vedado durante séculos. É um ato de poder e de posse sobre si mesma, não uma doença que precise de ser curada. Pois, é uma tese intelectualmente muito sedutora, mas a meu ver desaba completamente no momento em que a tentamos aplicar à realidade suja, complexa e diária dos relacionamentos humanos. Porquê? Vamos pensar nas consequências práticas dessa greve emocional. Tu falas de autonomia, de uma recusa do olhar masculino, e isso soa maravilhosamente bem no papel. Mas o que acontece quando essa recusa se torna numa sentença intergeracional? E aqui eu foco-me no impacto devastador que esta frieza tem na dinâmica familiar, em particular na relação com os filhos. Sei onde vais com isso, mas avança. O material baseia-se fortemente na teoria do apego, que não podemos simplesmente ignorar. Bowlby, Ainsworth, quer dizer, os estudos são muito claros. Para uma criança desenvolver uma bússola emocional saudável, o que chamamos de apego seguro, ela precisa de uma figura de referência que seja responsiva. Não basta estar lá fisicamente, é preciso estar lá emocionalmente. Mas a estabilidade física? Deixa-me só dar este exemplo. Imagina um bebê que chora porque caiu ou porque está assustado. E a mãe, enclausurada nessa sua autonomia radical e irracionalidade férrea, não lhe oferece colo emocional. O que é que essa criança aprende? Aprende a lidar com a frustração e a ter resiliência? Não. Aprende que os seus sentimentos não são válidos. Aprende que procurar conforto resulta em rejeição. Mães emocionalmente ausentes não criam crianças fortes, nem crianças independentes. Criam, isso sim, uma perpetuação do próprio trauma. Criam crianças que crescem para ser adultos igualmente frios ou, no extremo oposto, que desenvolvem uma ansiedade relacional paralisante, sabes? Mendigando desesperadamente migalhas de afeto em relações tóxicas porque nunca conheceram um amor seguro. Isso é uma visão muito fatalista. Como é que justificas que, ao tornar-se mãe, essa libertação se converte numa sentença de negligência emocional para a criança? Onde está a virtude nisso? Lamento, mas eu simplesmente não aceito a premissa nesses moldes. E acho que ao formulares a questão dessa maneira, estás a cair exatamente na armadilha que o material tenta expor. O que tu estás a fazer é reproduzir um duplo padrão brutal e classicamente patriarcal. Patriarcal? Como assim? Vamos ser honestos. Quando um homem, um pai, é emocionalmente distante, não fala sobre os seus sentimentos, não dá grandes abraços e foca-se apenas no lado pragmático da vida familiar, como é que a sociedade reage? Bem, muitas vezes é criticado hoje em dia. Há uma maior exigência. Hoje em dia, talvez um pouco, mas estruturalmente, a sociedade encolhe os ombros. É normalizado como, ele é o típico padrão masculino. Esse homem reservado é até elogiado. É visto como estoico, focado, o pilar inabalável da família.
família. Ninguém escreve teses de psicologia a acusá-lo de destruir gerações inteiras. Mas repara, quando uma mulher exibe exatamente o mesmo comportamento de reserva, o tribunal da sociedade cai-lhe em cima com um peso esmagador. É julgada como patológica, desnaturada, perigosa. Culpar a mãe pelas falhas emocionais de toda a humanidade é tipo o desporto mais antigo do mundo. Certo, eu não estou a desculpar os pais ausentes, atenção. Mas a assimetria do julgamento revela muito. A atitude que tu rotulas tão apressadamente de negligência pode ser apenas um estilo mais reservado de amar. Algumas tradições até lhe chamam de introrração espiritual. Não é crueldade, é um recolhimento interno, uma forma diferente de estar no mundo que num homem nunca seria alvo desta inquisição feroz. A mãe fria pode perfeitamente garantir o bem-estar e o desenvolvimento do filho através da estabilidade e não através da efusividade constante. Percebo o apontamento sobre a assimetria de género. E é um facto inegável que a sociedade é mais dura com as mulheres. Tens razão aí. Mas não nos podemos perder nesse relativismo. O facto de a sociedade ter passado séculos a desculpar a negligência emocional masculina não legitima a negligência emocional feminina no presente. 2 erros não fazem um acerto. A equidade na disfunção relacional não é um objetivo que devamos aplaudir. Claro que não, mas... E já que falaste nessa introversão espiritual, é o momento perfeito para analisarmos a justificação filosófica deste comportamento. Porque o texto debruça-se muito sobre essa ideia de que a frieza é, na verdade, o domínio glorioso da razão sobre a emoção. Exatamente, e se queremos ser intelectualmente honestos aqui, temos de aplicar uma lente polémica sobre o controle das paixões. Se tu saíres da bolha da psicologia ocidental moderna e olhares para a frieza feminina através de filosofias antigas, vês algo completamente diferente. Vês uma conquista. Uma conquista? Sim. No budismo, por exemplo, existe o conceito de upekkha, que se traduz como equanimidade. No estoicismo clássico greco-romano, temos o conceito de apatheia. Que as pessoas confundem frequentemente com a apatia moderna, não é? Exatamente. Precisamente. Não tem nada a ver a apatia para os estoicos, não é estar no sofá deprimido sem sentir nada. É alcançar uma imperturbabilidade interior contra as paixões que nos escravizam. Para os antigos, a paixão era uma doença da alma. Aquele amor obsessivo que te tira o sono, o ciúme doentio, o medo paralisante da perda. O que eu argumento é que a mulher que tu olhas e rotulas de fria, traumatizada ou doente pode muito bem ter alcançado este estado de apatia. Ela dominou a volatilidade das emoções através da razão. Num mundo que tenta a todo custo desequilibrar as mulheres, bombardeando-as com exigências emocionais de todos os lados, alcançar este grau de desapego, esta fortaleza racional e inabalável, constitui uma virtude extraordinária. Ela já não é refém do turbilhão, percebes? Olha, é um argumento fascinante. Mas diria que é uma apropriação indevida da filosofia. O que acabaste de descrever não é estoicismo, é, na melhor das hipóteses, um pseudo-estoicismo. E para ir um pouco mais fundo, se usarmos a lente do filósofo Jean-Paul Sartre, eu chamaria a isso uma clara demonstração de má-fé existencial. Má-fé? Porquê? É uma escolha. Porque a má-fé, para Sartre, é o ato de mentirmos a nós próprios para evitarmos a angústia de lidar com a nossa verdadeira liberdade e vulnerabilidade. A mulher que usa essa filosofia para se isolar está, muitas vezes, em profunda má-fé. O verdadeiro ideal estoico, se tu leres Epicteto ou Marco Aurélio, nunca advogou a amputação da nossa capacidade de sentir. Os estoicos valorizavam imenso a chamada zeopatia, que são as emoções boas e racionais. Sim, a alegria, a tranquilidade. Exato. A alegria serena, o afeto profundo e disciplinado pelas outras pessoas. O objetivo do estoicismo não é não sentir de todo, é sentir, mas não ser desgovernado por aquilo que se sente. Mas a fronteira é muito ténue. É ténue, sim, mas é a diferença entre viver e sobreviver. A analogia que eu retiro do nosso material é esta. Usar o budismo ou o estoicismo para justificar o congelamento emocional é como construires uma fortaleza gigantesca de betão armado à tua volta e lá dentro, num sítio escuro, chamares a isso paz. Tu não encontraste a sabedoria estoica, não encontraste a iluminação budista, tu apenas trancaste a porta do bunker pelo lado de dentro com 7 chaves, porque tens um terror absoluto, um medo paralisante de te magoares novamente. Isso é um pouco redutor. Não é redutor, é realismo. Essa virtude é, na realidade, uma defesa traumática que foi à boutique da filosofia comprar roupas de grife para parecer sofisticada. Bem, é uma crítica muito aguda. Mas eu questiono se é justo reduzir tudo a medo. Talvez o que tu chamas de má-fé, eu chamo de puro realismo face ao mundo em que vivemos.
Vamos invocar o existencialismo de Albert Camus e a perspectiva do feminismo liberal, porque é aqui que esta escolha ganha verdadeiros contornos de libertação consciente. Estou curioso. Explica-me lá como é que o existencialismo justifica a frieza. Camus fala-nos do mundo absurdo. O universo é um lugar onde a nossa busca humana e irracional por significado e amor eterno colide, repetidamente, com o silêncio e o caos do mundo natural. As relações humanas são, por definição, inerentemente falhas. As pessoas desiludem-nos, traem-nos, vão embora, morrem. O amor, inevitavelmente, traz perda e consome uma quantidade colossal da nossa energia vital. Portanto, o reconhecimento de que as relações vão falhar não é medo, é inteligência. Justifica perfeitamente a decisão racional de uma mulher de não abrir o coração. Ela olha para o mercado emocional e decide retirar de lá o seu capital. Ou seja, ela desiste, joga a toalha ao chão. Não é desistir, é autonomia radical. A frieza deixa de ser uma ferida não curada e passa a ser uma postura política e existencial. Ela passa a possuir-se inteiramente. Não se trata de desumanizar o outro, não. Trata-se de posse sobre si mesma. Num sistema desenhado para que a mulher se doa até à exaustão, uma mulher que pertence única e exclusivamente a si mesma é um ato de revolução. Uma revolução incrivelmente trágica e solitária, diria eu. Quando usas a lente existencialista dessa forma, para defender o isolamento hermético como o pico da autonomia, estás a ignorar o próprio mecanismo da experiência humana. E eu respondo a essa tua visão absurda com a fenomenologia de Edmund Husserl, cruzada com a ética do cuidado. O Husserl complica sempre tudo, mas diz lá. Na verdade, a fenomenologia simplifica as coisas porque vai diretamente à raiz da experiência, fenomenologicamente falando. Como é que nós vivemos a vida? Como é que o mundo ganha sentido? Através do outro. É o que chamamos de intersubjetividade. A empatia é a única ponte que torna a outra pessoa real para nós. É o que faz com que tu percebas que a pessoa à tua frente tem um mundo interior tão complexo como o teu. Certo, a interdependência. Exato. Ora, a frieza emocional bloqueia intencionalmente essa ponte. Ao cortar a empatia, como quem desliga um interruptor, a mulher fria não se está apenas a resguardar, ela está a reduzir as outras pessoas à sua volta, os seus parceiros, os seus amigos de longa data, os seus próprios filhos a meros objetos que habitam o espaço físico dela. Não os reduz a objetos, simplesmente não se mistura. Reduz, sim. É como se estivesses a jantar com alguém. Desabafasses sobre o teu dia mais difícil e a pessoa olhasse para ti como quem olha para um candeeiro ou para uma cadeira. Eles deixam de ser sujeitos plenos. E para responder à tua ideia de feminismo radical e revolução, acho que quem acertou na murcha foi a pensadora Bell Hooks. É que tem uma visão muito focada no amor comunitário. Completamente. Ela argumenta de forma brilhante que nós já vivemos num mundo capitalista e patriarcal que premia a alienação, a frieza e o cinismo. Recompensa ao estarmos fechados. Portanto, se queres falar de revolta, a verdadeira revolta radical, o feminismo mais profundo e transformador que podemos exercer, não é a frieza, é a coragem política, ética e visceral de escolher amar. Mesmo correndo riscos gigantescos. Claro. É permanecer aberta e vulnerável, aceitando que a dor faz parte e assumindo a nossa natureza fundamentalmente interdependente. No mundo que te diz todos os dias que é mais fácil e mais seguro não sentir nada, o ato de amar é o supremo ato de resistência. Tenho de admitir que a tua aplicação da ética de Bell Hooks toca no nervo mais sensível da vulnerabilidade humana. É um argumento forte. No entanto, não podemos exigir essa vulnerabilidade heroica a alguém sem antes garantirmos que o ambiente à sua volta é seguro para essa entrega. Pois. E a verdade histórica é que para as mulheres o mundo nunca foi esse lugar seguro. A sociedade devorou a sua vitalidade e, portanto, ao tentar sintetizar a minha posição à luz desta nossa troca de argumentos intensa, o meu ponto principal mantém-se firme. Antes de nos apressarmos todos a apontar o dedo e a condenar a frieza feminina, antes de usarmos essa tal máquina de raio-x para lhe colarmos o rótulo de patologia ou de má-fé, temos de ter o rigor intelectual e a decência de a reconhecer como uma armadura. Uma armadura pesada. Mas muitas vezes vital. Uma armadura que foi forjada a altas temperaturas, num contexto cultural e histórico que durante milénios não pediu, mas exigiu a submissão, o sacrifício cego e o esgotamento da mulher.
Sim, essa armadura pode criar distâncias dolorosas. Não nego, pode alienar o outro. Mas é essa mesma distância que permitiu a milhares de mulheres sobreviverem intactas. É fazer a transição muitas vezes brutal, de provedoras incondicionais de afeto alheio, para um estado onde são, finalmente, as soberanas racionais da sua própria existência. Olha, eu reconheço absolutamente a origem dessa armadura, não a ignoro. As evidências do nosso material mostram claramente como fatores culturais esmagadores, dinâmicas geracionais e traumas concretos cimentam este comportamento. Ninguém perde tempo e energia a construir um muro de 10 metros se não tiver visto de perto a cara do inimigo, não é? A armadura tem uma justificação empírica para existir. Contudo, a minha síntese final assenta num realismo duro, mas necessário para quem quer viver uma vida plena, amparado pela visão clássica de Aristóteles. A eudaimonia. Exato. Eudaimonia, ou a chamada vida boa. Para Aristóteles, alcançar a excelência humana não é apenas sobreviver ou evitar a dor. Exige o desenvolvimento e o exercício pleno de todas as nossas capacidades humanas essenciais. E a capacidade de conexão emocional profunda, de sentirmos dor pelo outro, de empatia mútua e de vulnerabilidade partilhada não é um extra opcional, não é um acessório da nossa psique que possamos simplesmente desligar sem consequências. Mas é um risco enorme. É um risco, mas é o núcleo daquilo que nos faz humanos. A frieza, quer lhe chames o auge do escudo estoico ou o pináculo da autonomia existencial, amputa voluntariamente essa capacidade. Viver barricado dentro de uma fortaleza não é o mesmo que viver de verdade. A mesma armadura espessa que te protege do golpe fatal do inimigo é, tragicamente, a mesma armadura que te impede de sentir o calor de um abraço genuíno. Sabes, é curioso notarmos um ponto de convergência fundamental entre as nossas leituras do texto no meio de tanta divergência estrutural. Independentemente de avaliarmos este fechar de portas como uma virtude filosófica, como eu defendo, ou como um vício relacional, como tu defendes, ambos concordamos numa premissa crucial. A frieza emocional feminina contemporânea não é um defeito orgânico de fábrico. Nem um pouco mais ou menos. Não é um vazio natural das mulheres. É uma barreira incrivelmente ativa. É mantida diariamente através de mecanismos específicos e lógicos muito complexos. A mulher não é inerentemente fria ou vazia. Ela está ativamente resguardada. Concordo em absoluto. A imensa energia mental que é gasta diariamente a suprimir a emoção é, de forma quase paradoxal, a maior prova da existência vibrante dessa mesma emoção algures lá no fundo. O que nos leva ao fim desta nossa análise de hoje. O material que dissecamos demonstra que quando abordamos a vulnerabilidade humana, as respostas raramente aparecem a preto e branco como num ecrã num raio-x. Há uma vastidão a ser explorada nestas tradições, sejam elas psicológicas ou filosóficas, para percebermos a arquitetura das nossas próprias defesas. E é exatamente por não haver respostas binárias e fáceis que queremos encerrar este debate não com uma conclusão fechada, mas com um desafio para ti, que nos estás a ouvir. Hoje falámos da frieza feminina, mas todos nós, de uma forma ou de outra, erguemos os nossos muros para lidar com a decepção. E inspirados no velho mandamento socrático, conhece-te a ti mesmo, deixamos-te esta provocação pessoal. Olha com sinceridade para a tua própria vida. As muralhas emocionais que construíste estão verdadeiramente a servir-te como uma proteção vital e necessária? Ou será que, se colocássemos uma máquina de raio-x imaginária a analisar a tua barreira invisível, ela mostraria uma realidade mais dura? Revelaria que esse muro, construído para te salvar, te está na verdade a privar da experiência mais autêntica, partilhada e profunda da existência humana. Se a fortaleza impede a entrada da tempestade e da dor, lembra-te sempre de que também bloqueia irremediavelmente a entrada da luz. Ficam com a reflexão. Até à próxima sessão.